Estamos de volta aqui na maior audiência da nossa televisão regional, liderando a audiência em Piracicaba no canal 34. Muito obrigado pela sua televisão ligada. Fala Vereador, sempre na terça às 9 da noite e no domingo à 1 da tarde. Agora o bate-papo com o vereador Zé Pedro, falando sobre segurança na zona rural, falando sobre pedágios, falando sobre os contratos de bens e serviços da Prefeitura de Piracicaba, assuntos que interessam à população, com o Zé Pedro, agora Fala Vereador. Nosso bate-papo com o vereador José Pedro Leite da Silva, mais uma vez conosco aqui no Fala Vereador. Como vai, Zé Pedro? Tudo bem? Muito bem, novamente aqui tendo a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho para a população que está nos assistindo. Pois é, Zé Pedro, e a população que nos assiste nos faz várias reivindicações, entra em contato conosco, até para nos passar uma radiografia da cidade, dos principais problemas de Piracicaba. E o assunto segurança é um assunto que eu, particularmente como jornalista aqui na Mix, tenho abordado todos os dias. É uma preocupação, eu acho que é um desafio, né, de todos nós, que nós possamos viver em paz, que nós possamos ter mais segurança. Especificamente aqui em Piracicaba, nós temos enfrentado alguns problemas na zona rural. Os moradores da zona rural têm reclamado, e com frequência e com razão, a respeito da falta de segurança e de como se sentem inseguros dentro das suas residências, né? A casa que é o símbolo da proteção, né, onde você está com a sua família, e nem dentro de casa as pessoas hoje estão seguras, porque há quadrilhas que invadem residências, fazem famílias reféns, né, fazem verdadeiros arrastões dentro das residências. Você tem acompanhado na zona rural o que está acontecendo e quais são as perspectivas, né, de que maneira também você como vereador pode auxiliar nesse aumento da segurança na zona rural? Bom, eu fico muito tranquilo porque eu me sinto um representante da zona rural da cidade de Piracicaba. Sou um vereador que moro na zona rural, moro no bairro de Tanquinho, tenho um conhecimento amplo da zona rural da nossa cidade de Piracicaba e queria destacar o seguinte: 88% do território de Piracicaba é rural. Isso significa que nós temos aproximadamente mais de 1 milhão de metros quadrados, 2.500 quilômetros de estradas rurais, 100 bairros rurais nessa área toda e que, sem dúvida alguma, clama por uma segurança maior. É claro que a cidade também tem clamado, nós temos participado de bairros periféricos, mas, sem dúvida alguma, a zona rural tem realmente reclamado. Eu, como representante dessa zona rural, tenho feito um esforço muito grande, tenho me reunido com as polícias dentro do município de Piracicaba. Recentemente fizemos um abaixo-assinado, mais de 5 mil moradores da zona rural, e enviado, inclusive, esse abaixo-assinado para o secretário de Segurança Pública do Estado. Movemos, inclusive, uma cópia para o Ministério Público, apelando que o Ministério Público mantenha, ou seja, a segurança para esses moradores. Por quê? Você disse muito bem, a moradia, a casa, quando ela é violada, isso fere demais. E nós temos tido acidentes e acidentes familiares. Recentemente estivemos em Santa Olímpia, bairro Vila Nova, bairro de Artemis, Tupi, vários bairros. A sociedade tem sido violentada por parte de pessoas que estão voltadas para o crime. O mais contundente, inclusive, tivemos no bairro de Santa Olímpia, onde a família, a honra da família foi agredida, aonde delinquentes acabaram invadindo uma residência, levando o casal, inclusive, para um outro lugar, e de uma forma assim, que nós não podemos aceitar por hipótese alguma.
marido vendo a própria mulher ser estuprada por delinquentes na sua frente. E sem dúvida alguma, isso nos leva a pedir a segurança para aqueles que geram a produção agrícola. Porque aqueles moradores da zona rural são os responsáveis pela colheita do milho, a colheita do arroz, a produção da cana-de-açúcar, que vai gerar a nossa economia do álcool, do açúcar, e que hoje estão amedrontados. Tanto é verdade que nós temos dados históricos que Piracicaba já teve 10% da sua população morando na zona rural. E, lamentavelmente, nós temos apenas 3%. E, sem dúvida alguma, com essa falta de cuidado com esses moradores, que são os responsáveis, que são aqueles que tiveram praticamente a sua família criada na zona rural, hoje estão assustados e estão buscando uma segurança, talvez na cidade, num apartamento, em função dos danos sociais que essa falta de segurança tem causado. Apelamos à polícia. Temos feito, inclusive, um apelo ao governo do Estado de São Paulo. Porque o governo do Estado de São Paulo, a ele compete a segurança das pessoas, do patrimônio das pessoas aqui na cidade de Piracicaba. Para isso, nós, cidadãos de Piracicaba, pagamos indistintamente o ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que sem dúvida alguma tem clareza que os aproximadamente 380 mil habitantes de Piracicaba pagam ICMS. Quando vai comprar um produto na farmácia, quando vai comprar um produto no supermercado, está ali embutido uma carga de tributos que vai contribuir para a geração de receitas do Estado, da União e do município. E esses impostos, porque o que é um imposto? O imposto é aquele que o governo impõe ao cidadão, mas também terá o compromisso de oferecer a esse cidadão segurança, educação, cuidados com o meio ambiente, saneamento básico. E o que nós verificamos? Apelamos e demos notado que o governo não tem dado a contrapartida que a ele compete. Quando nós temos as reuniões junto às polícias, nós sempre vemos o reclamo da polícia de que a população aumentou, de que a questão social está se desajustando cada vez mais pela falta de emprego, pelo crescimento desenfreado da nossa cidade, da população, e sem dúvida alguma precisaríamos de um efetivo maior, ou seja, de investimentos maior. E aí o governo não tem dado a sua contrapartida. Então é nesse sentido que nós apelamos, que nós estamos aqui em defesa do trabalhador, em defesa daquele que produz, aquele que está morando lá, que hoje, quando praticamente escurece, ele está amedrontado dentro da sua residência, com as portas trancadas, pelos vários exemplos que já tivemos aqui, na nossa cidade, em especial na zona rural, onde amigos meus já foram praticamente mortos dentro da sua residência e por não ter ao seu lado uma segurança a contento. Claro, temos a patrulha rural, uma patrulha que temos 3 carros, mas sem dúvida alguma, 2.500 quilômetros. 3 carros para toda a zona rural? Para toda a zona rural. É um efetivo muito pequeno. Né? É um efetivo muito pequeno. Sem dúvida alguma, quando a gente vê que esses carros podem andar 600, os 3 juntos andam 600 quilômetros durante a noite, mas nós temos 2.500. Isso significa que se ele passou hoje aqui, ele vai passar somente depois de 4 dias. E sem dúvida alguma, quando o carro passa e sabe aqueles que vão atuar praticamente no crime junto à zona rural, ao perceberem que a patrulha passou por lá, estão cientes de que ela vai voltar somente daí 3 dias. E sem dúvida alguma, o cidadão que está morando lá com a sua família está desguarnecido e abandonado perante a mão da delinquência dentro do nosso município de Piracicaba. Então faço um apelo aqui. Temos apelado, temos feito o nosso trabalho enquanto vereador. Nos limitamos, inclusive, com muita tristeza, de não poder fazer mais pela sociedade da qual eu tenho orgulho de representar na Câmara de Vereadores. E as quadrilhas, né, os bandidos, sabendo dessa fragilidade, né, sabendo da precariedade da segurança na zona rural,
se especializam, né, aumentam a sua atuação, né, planejam, muitas vezes até investigam a rotina de uma determinada família, né, sabe o horário que chega, o horário que as pessoas entram, o horário que as pessoas saem, né, e fica fácil praticar o crime, fica fácil praticar o assalto. E não deveria ser assim. Né? Então, o problema é que os criminosos não estão intimidados, porque não existe uma segurança, um efetivo suficiente para poder intimidar a criminalidade. Sem dúvida alguma. Eu acho que eu fico muito tranquilo, porque subi várias vezes na tribuna da Câmara dizendo, no momento em que nós instalarmos câmaras, aqui o Big Brother, por exemplo, dentro do centro de Piracicaba, no momento que nós aumentarmos o efetivo nesse quadrilátero, que é onde estão concentrados os bancos, os comércios do centro de Piracicaba, não vamos acabar com a bandidagem, não vamos acabar com o roubo. Vai haver uma migração de um lugar aonde a ostensividade tem aumentado com respeito à segurança para um lugar que é a zona rural. Então há uma migração de locais para efetuar o crime. Recentemente nós temos sido informados de vários comerciantes, aí eu sempre questiono. O comerciante, recentemente nós tivemos um assalto aqui no bairro Vila Nova, na família Frasson, uma lutadora, uma família com muita luta, consegue manter lá o seu armazém, as suas coisas. E aí, o que ocorre? 4 bandidos chegam durante o dia, 11 horas da manhã, entram no comércio, assaltam, vai com a mão armada, faz um movimento e a polícia chega depois de 1h20 no local. E aí, perguntamos, o senhor Frasson, ele paga imposto que nem paga uma loja na Rua Governador. A carga tributária que ele paga é idêntica, não existe uma distinção do comércio lá na zona rural e do comércio na Rua Governador. Pela localização, o recolhimento é o mesmo. O recolhimento é o mesmo, a lei é a mesma, a alíquota do ICMS é a mesma, a alíquota dos demais tributos também são a mesma. Então, sem dúvida alguma, é que nós fazemos esse apelo em defesa dessa sociedade que representamos. A questão da segurança, né, que é uma preocupação frequente, e daí nós sempre esbarramos naquilo que é âmbito municipal e no que é âmbito do Estado. Né? Então, você citou a questão aí do Estado no que diz respeito à polícia militar. O município pode se readequar, se reorganizar, né, falando da segurança do município para o trabalho desse patrulhamento rural, para o aumento desse efetivo, do que depende do Estado e do que depende do município nesse momento crítico aí de insegurança na zona rural? Claro, o município tem feito a sua parcela. Naturalmente, hoje nós vamos votar o nosso orçamento e está destinado aproximadamente quase 20 milhões do nosso orçamento para a nossa Guarda Municipal, que faz um papel fundamental aqui na cidade. Ela complementa um trabalho que deveria ser feito pela Polícia Militar e que ela não o faz por falta de efetivo e por falta de investimento por parte do governo do Estado. A Guarda Municipal, nós temos aumentado o nosso efetivo. Hoje, a Polícia Militar tem aproximadamente 300 policiais, de 300 a 350. A nossa Guarda Municipal hoje já vai quase para 500 guardas municipais, que sem dúvida alguma é a grande contribuição que faz ainda com que a população ainda tenha um pouquinho de segurança em Piracicaba. Mas, sem dúvida alguma, nós não temos medo de investir os nossos recursos na segurança da sociedade. E, sem dúvida alguma, o governo do Estado de São Paulo, que leva de Piracicaba, eu sempre digo isso, quase R$1 bilhão de ICMS, R$1 bilhão devolve muito pouco para Piracicaba. Eu diria que desse R$1 bilhão, salvo o IPM, que já é por lei, que fica para os municípios em função da legislação, ele investe muito pouco em relação à segurança da cidade de Piracicaba. Vereador Zé Pedro, muito bem, parabéns aí pela iniciativa e eu quero agradecer mais uma vez o Zé Pedro de estar conosco aqui no Fala Vereador. Obrigado, Zé Pedro. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço. E você também.